A nossa principal emenda é uma emenda modificativa que suprime o artigo 4º do referido projeto. Conforme eu já estive aqui hoje pela manhã me manifestando no horário das comunicações, dar ao procurador-geral um poder praticamente ilimitado de investigação, para começo, é inconstitucional. Essa não é uma matéria que possa ser discutida em nível estadual. Essa é uma matéria que cabe uma discussão em nível federal. Tão claro é isso que em nenhum outro estado da federação existe essa possibilidade da Assembleia Legislativa aprovar um projeto que dá amplos poderes ao Procurador-Geral. Existe a prerrogativa, né, a primeira questão da inconstitucionalidade é referida ao princípio do promotor natural. Segundo Nelson Nery Júnior, significa que devem todos os promotores de justiça ocupar cargos determinados por lei, vedado ao chefe do MP fazer designações especiais, discricionárias de promotor ad hoc para determinado caso ou avocar autos administrativos ou judiciais afetos ao promotor natural. Além disso, há outra inconstitucionalidade, pois ela vai de encontro com o que estabelece a Lei Federal 8.625, que é a lei orgânica do Ministério Público. A norma estadual vai legislar sobre aspectos que a lei federal já legisla, ferindo ainda o que estabelece a própria Constituição Federal. Portanto, deputado Marcelo, eu gostaria que o senhor prestasse atenção naquilo que eu estou dizendo aqui. O artigo 4º, ele deve ser suprimido porque ele é completamente inconstitucional. Existe ainda uma outra emenda modificativa também é de supressão do artigo 8º. O artigo 8º, ele beira a aberração. Em termos, ele está dizendo assim: se um membro do Ministério Público, por exemplo, sofreu um processo administrativo, for parar na Justiça, e aí o Judiciário disser que esse membro precisa ser expulso, então está dando poder ao colegiado do Ministério Público para revogar a decisão do Judiciário. Ora, isso é interferência de poder, e o Ministério Público nem poder é uma instituição extremamente importante, mas que não teria como revogar através de uma decisão colegiada do próprio Ministério Público algo que já foi decidido pelo Judiciário em relação aos membros do próprio Ministério Público. Sem contar que em vários pontos, como no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, do referido projeto de lei, está falando sobre publicação de atos do Ministério Público, dizendo que serão publicados no Diário Oficial ou em diário próprio. Ora, tem que ser no Diário Oficial do Estado, porque se o Ministério Público passa a ter um diário específico, como é que boa parte da população terá acesso a essas informações? Nós vivemos hoje num mundo que clama cada vez mais pela transparência. Me causa espécie, e eu disse isso hoje pela manhã, que o Ministério Público tenha mandado um projeto, salvo aquelas adequações que tem que ser feita em função da lei do fim do foro privilegiado. O restante são jabutis, que foram infiltrados na lei para preservar A, B ou C ou interesses de determinados grupos do próprio Ministério Público e, notadamente, do próprio Procurador-Geral. Se o artigo 4º não foi extinto, que é o que dá superpoderes ao Procurador-Geral, é como se entendesse que toda vez que nós tivéssemos um Procurador-Geral, e o atual também, fosse alguém acima do bem e do mal. Fosse alguém que não é influenciável, sendo que em grande parte já é uma indicação política, o próprio cargo. Além disso, presidente, eu já termino, mas eu gostaria de mais um tempo. Além da questão de que por mais que um promotor natural
lá da sua comarca possa ter algum tipo de problema, o promotor natural, ele pode ser fiscalizado. Passando esses poderes para o procurador-geral, quem é que fiscaliza os atos do procurador-geral? Quem é que cabe dizer que o procurador-geral está certo ou errado? E lembrando, a julgar pelo que aconteceu nos últimos tempos com os procuradores-gerais, tanto a doutora Helder como o atual, engavetando e arquivando quase todos os processos, mesmo com todas as denúncias, com altos índices ali, e evidências muito claras, engavetando, é impossível acreditar que a atribuição dada a superior a um procurador-geral é a melhor solução.